Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Qual é a história da liberdade religiosa? Nós vamos conversar sobre isso com meu convidado de hoje, Humberto Schubert Coelho, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Humberto, bem-vindo ao Religare. Oi, Flávio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui. Cada vez mais eu percebo a importância de nós fazermos essa ponte entre a pesquisa acadêmica e a divulgação dela para o público mais amplo. Sim, muito importante realmente. E você já nos acompanha através do nosso canal do YouTube, do nosso canal do podcast? Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal, marque no sino para receber as nossas notificações. E como eu disse, você pode também acompanhar o formato podcast dos programas, procurando pelo nosso programa no seu desenvolvedor preferido, como por exemplo o Spotify. Bem, Humberto, você lançou neste ano de 2022 a obra História da Liberdade Religiosa, da Reforma ao Iluminismo, uma obra publicada pela editora Vozes. Queria conversar um pouco com você sobre esse tema e perguntar inicialmente como é que é a história da produção desse livro. Ótima questão inicial, porque eu tenho um carinho muito grande por esse trabalho. Nós, às vezes, escrevemos livros com base numa pesquisa mais recente, um período de 1, 2, 4 anos, seria talvez o normal da vida acadêmica, não é? Mas esse trabalho, ele começou com um sonho durante o meu doutoramento, mais ou menos entre 2009 e 2010, né? Foi aí que eu realmente, a partir da leitura de historiadores da religião e de historiadores da filosofia, que faziam a ponte entre esses dois registros, entre esses dois desenvolvimentos históricos, eles me fascinaram, me despertaram tanto interesse que nasceu em mim, ou germinou em mim pela primeira vez, aquela semente de pretender algum dia escrever uma história da filosofia mesclada, amalgamada a uma história da religião, né? Isso, para mim, soava muito importante. Mas, por muitos anos, essa pretensão ela ficou no horizonte, né? Ela parecia inexequível. Eu ia acumulando resenhas e os livros, os artigos que eu podia. Naturalmente, a vida ela tem as suas próprias exigências, então eu ia trabalhando com filosofia moderna, que é o meu cargo, né, na Universidade de Juiz de Fora, e sempre tendo em vista o que é que Spinoza diz sobre isso, o que é que Leibniz diz, o que é que Voltaire diz, tentando compor ali aquele quadro, mas muito devagarinho, muito tentativamente. Finalmente, graças, até está citado no livro isso, né, a um apoio inesperado que eu recebi do Instituto Homero Pinto Vallada, por ocasião do meu pós-doutorado na Universidade de Oxford, que no último instante, com tudo pronto, apartamento, tudo, nós tivemos um cancelamento genérico das bolsas de pós-doutorado e de outros tipos de bolsas no país. E, estando à míngua descoberto, foi buscar outras alternativas e, por sorte, eu encontrei esse apoio do Instituto Homero Pinto Vallada e da Clínica Jorge Jaber. Quando eu terminei a minha pesquisa pós-doutoral, que incluiu visitas quase diárias a uma biblioteca especializada em história da igreja, é o termo técnico da época, né, do começo do século XX, para o que hoje já é mais entendido como história da religião, eu me senti seguro, cheguei a comentar com o Instituto que teria um livro a ser publicado talvez no final de 2021, e o Instituto novamente, de maneira muito generosa, disse que teria interesse em patrocinar esse livro. Então foi uma história difícil, né? Ganhamos todos, porque a obra ficou de fato muito boa. O que significa a sua perspectiva de história, né? Acompanhei aqui logo no início, você fala sobre isso.
né? Qual que é o entendimento do história de algo, né? Você faz a história da liberdade religiosa. Qual que é essa noção de história que você traz no seu livro? Perfeito. Com base nos autores que eu vinha estudando, eu tinha uma concepção muito, digamos assim, orgânica de história. Não uma concepção de episódios isolados, mas sim uma concepção da evolução dinâmica da cultura. Eu até tenho uma série no YouTube com um canal com o meu nome, que é a série Cultura, onde eu trato praticamente só disso. Às vezes com um link ali com a filosofia da religião, com a arte, alguma coisa assim, mas a partir dessa perspectiva histórico-cultural. É muito sugestivo no livro que o livro não começa, como ele promete no título, com a reforma. Ele começa na Idade Média, porque eu entendo que não existe começo histórico. A história ela não pode começar de lugar nenhum. É sempre necessário falar de uma pré-história, ou seja, de uma pré-condição de coisas, né, de arranjos culturais, mentais, de consciência, que permitem a história que eu vou começar a contar. Então, embora a Idade Média efetivamente não entre nessa história, é absolutamente inevitável falar desses últimos 2, 3 séculos, na medida em que ela forma a pré-história do que nós vamos falar. Eu acho que isso ajuda muito a explicar qual é a nossa concepção de história assumida no livro. Ela é relativamente influenciada por Hegel, mas também mediada por autores recentes que trabalham com várias teorias da subjetividade, como Dieter Henrich, também filósofos políticos. Você trabalha com, vamos colocar aqui dois termos, né? Liberdade e religião, né? Você fala de equívocos no modo como a religião ela é tratada, né? O que que a gente pode encontrar nessa obra com relação a tais equívocos, né? O que que você assim alerta o leitor, né? Cuidado, né? Por aqui não vamos seguir. Pois pode ser que essa nossa percepção seja errada, mas nós temos uma sensação de que muitas vezes a história da religião ela é contada a partir de uma perspectiva partidária. Seja porque ela é muito claramente confessional, é a história da igreja mesmo, história da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa fé, e isso é obviamente perfeitamente válido, não há nenhum problema nisso, né? Mas é a história do nosso lado. Seja porque também é comum na realidade acadêmica nós assumirmos um lado antirreligioso ou materialista, ou no mínimo bastante crítico à religião. Então, de onde quer que se parta, a história da religião ela acaba sendo um pouco partidária. Eu me formei no departamento de ciência da religião, tem a peculiaridade de ser muito secularizado, ter uma perspectiva muito secularizada, que é a perspectiva ali do Departamento de Juiz de Fora. Eu hoje trabalho no de filosofia. Eu diria que a minha perspectiva filosófica também influenciou a maneira como eu leio a história da religião. Mas, fundamentalmente, a ideia central do livro é buscar uma possível neutralidade acadêmica em meio às disputas entre vieses antirreligiosos, né, particularmente anticatólicos, no Brasil são muito fortes, né, muito intensos, na leitura da história, na leitura da Idade Média, do Renascimento, e, por outro lado, vieses confessionais, ou protestantes, ou católicos, poderiam ser até judeus, né? Infelizmente, eu não tive fôlego para inserir de maneira consistente a perspectiva judaica, mas poderia ser também o caso, né? Então, do ponto de vista da história da religião, seria essa complicação. Do ponto de vista da história da liberdade, a complicação principal, eu entendo, tem a ver com a história da religião, né, e com a ideia nascida no iluminismo de que a liberdade está em contradição com a religião. A liberdade moderna ela está em contradição e não é possível na presença da sociedade religiosa. Quando, na verdade, isso é falso de duas maneiras fundamentais.
Em primeiro lugar, cada vez mais fica mais óbvio que a sociedade não se tornou menos religiosa com a modernidade. Muito pelo contrário, a religião continua sendo um tema central para o assombro de muitos especialistas em religião, né? E, por outro lado, a ideia de que a liberdade moderna, as liberdades democráticas, os direitos individuais ou as liberdades individuais, estariam em contradição com a, talvez, instituição, talvez a própria noção de religião ou doutrinas religiosas, essa é uma ideia que é também errônea do ponto de vista da sua própria gênese, porque muitas dessas ideias foram concebidas por pessoas francamente religiosas ou por sacerdotes. Então, nós precisamos considerar que a disputa a respeito da liberdade moderna, ela nasce do seio da religião, de disputa sobre liberdade de interpretação das escrituras sagradas, liberdade de confissão, de profissão de fé, de culto, né, que é um aspecto mais material da liberdade religiosa. Então, de diversas maneiras, a liberdade religiosa ela é a semente, ela é meio que o ponto de partida da liberdade moderna. Você traz dois marcos, né? Você até falou que precisou tratar também da Idade Média, mas você demarca da Reforma ao Iluminismo. Por que esses dois marcos? Sim, é muito necessário, então, com base no que a gente falou a respeito da tentativa de não ter uma perspectiva partidária, que a gente dilua ou relativize a ideia de uma modernidade anticatólica, ou de uma modernidade como a superação da Idade das Trevas, né, de um estado de coisas cultural que seria muito negativizado pela crítica do iluminismo e do século XIX, quando depois da crítica iluminista surge também a crítica materialista à religião, né? A ideia de que a religião seria um símbolo de atraso, de obscurantismo, de ignorância, né? Então, nós mostramos, né, que a ciência, por exemplo, a ciência ela tem um lugar de destaque nessa história que é da filosofia e da religião, porque a ciência justamente ela é um produto de crentes, né, de pessoas extremamente religiosas, né, das mais religiosas que a gente tem notícia na história, como, por exemplo, Isaac Newton, Robert Boyle, Francis Bacon, René Descartes, Galileu, Giordano Bruno, etc. E tal. Praticamente qualquer nome que a gente levantar assim dos iniciadores da ciência moderna, na modernidade. Então, esse exemplo ele é bem paradigmático e ajuda a gente a entender que a reforma ou renascimento, né, e o iluminismo, eles são ambientes plurais, extremamente dinâmicos, onde pessoas religiosas ou antirreligiosas, católicas ou protestantes, pagãs, porque há o retorno, o renascimento do paganismo, por exemplo, com Giordano Bruno e outros, né, que vão flertar com o paganismo, vão ser assumidamente pagãos, né, a importância dos pensadores judeus. Então, de diversas maneiras, esse dinamismo da modernidade vai mostrar para a gente justamente que não há a história de um partido vencendo o outro, mas sim uma construção conjunta, dialética, onde todos estão ali reagindo a todos os demais, o que é muito mais difícil, inclusive, de narrar e de retratar. Muito bem, no Religare de hoje nós estamos conversando sobre História da Liberdade Religiosa, título do livro publicado pela editora Voz, e o autor da obra está aqui conversando com a gente, o professor Humberto Schubert Coelho, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós vamos continuar essa conversa, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos conversando com Humberto Schubert Coelho, ele é do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora, autor da obra História da Liberdade Religiosa, da Reforma ao Iluminismo, obra publicada pela editora Vozes, que gentilmente nos cedeu o material para a gente trabalhar aqui e conhecer o livro do professor Humberto. Humberto, essa relação entre religião e ciência, né? O que a modernidade
traz de marco para esse debate? Como que a gente, o que há de novo, de específico nesse debate? É muito interessante o lugar da ciência na modernidade, porque na Idade Média a ciência estava perfeitamente integrada à religião. Ciência e religião quase que se confundiam. Na modernidade começa a haver uma divisão, mas aqui é preciso a gente qualificar muito o nosso entendimento do que essas pessoas na época faziam e concebiam como ciência, e não é exatamente o que no final do século XIX ou começo do século XX será concebido como ciência, né? Já realmente quase com a exclusão absoluta da religião ou em oposição à religião, tentando desmentir ou desmistificar a religião, por exemplo, né, com várias perspectivas que mostram, né, como um tipo de projeção das carências, das fraquezas humanas, né? Nessa época, o que está acontecendo não é isso. Nós temos cientistas que exigem a independência metodológica da ciência, né? Galileu é talvez o nome mais significativo de todos, até porque outros titãs da ciência, como Newton, faziam menos questão, talvez, do que Galileu, né, dessa separação, ou já usufruíam da separação da independência alcançada à época de Galileu, de Descartes e Bacon. Mas é também muito importante observar que esses pais da ciência, ou filósofos, ou cientistas propriamente ditos, eles tinham um senso de missão, de vocação divina em relação à prática científica. Bacon, por exemplo, a gente tem um capítulo dedicado a Bacon, que vai mostrar muito claramente como o entendimento de Bacon a respeito da ciência e do progresso, ele é um conhecimento totalmente fundado nas escrituras. Então, Bacon vai dizer, olha, a destinação do homem, segundo as escrituras, é a conquista da natureza, é a administração da natureza, que o homem se torne uma espécie de administrador do mundo natural, que ele progrida, que ele alcance o conhecimento e a tecnologia, né, que é a prática, a aplicação do conhecimento para domínio da natureza. Com base nessa crença, fundamentalmente bíblica, que Bacon vai não apenas propor um estudo mais cuidadoso, né, da realidade natural, como também a sua transformação através da tecnologia, da economia, da indústria. Então, nós vemos aí a gênese dos valores modernos muito ligados à noção de uma destinação divina. Nós não podemos tratar capítulo a capítulo, né, dos 6 capítulos da obra, mas eu gostaria de chamar, então, assim, pelo menos 2 dos aspectos mais centrais. Você já falou o que significa falar da reforma ao iluminismo, mas o que significa falar desse debate religião e ciência do ponto de vista da reforma, ou mais especificamente, né, do tema da liberdade religiosa, melhor dizendo, né, da liberdade religiosa a partir da reforma? Ótimo. Eu dei à Contra-Reforma o seguinte subtítulo, né? A Contra-Reforma ou o modo ibérico de reformar. Ou seja, eu acredito que a reforma foi um processo muito amplo que incluiu uma quantidade muito grande, né, da estrutura católica também, de modo que um dos erros fundamentais ao se discutir tanto a liberdade religiosa quanto todas as outras questões ligadas à reforma é entender a reforma apenas como reforma protestante, né, a reforma que se opõe ao papado, à Igreja Romana, quando, na verdade, Cisneros, né, e depois o movimento jesuítico todo, claro, as transformações da escolástica ibérica, isso tudo que influenciou fortemente a cultura brasileira, por exemplo, é a maneira ibérica de reagir aos problemas colocados pela reforma. Então, de maneira muito plural, os europeus, né, e também as colônias europeias que eram afetadas pela Europa na época, reagiram a esses problemas de uma forma muito moderna. Então, a associação entre reforma, modernidade e liberdade religiosa, ela é uma associação que não pode passar apenas pela concentração na noção
protestante de reforma. Embora, é claro, a cisão e a própria contradição lógica entre a reforma protestante e a Igreja Católica, inclusive o reformismo católico, essa contradição lógica vai, em alguns momentos, enfatizar ou intensificar muito esse processo. A gente vê isso não tanto em Lutero, tem uma mente muito medieval e uma mente muito despreocupada, né, com o progresso, com as questões da liberdade, mas a gente vai, a partir das condições criadas por Lutero e Calvino, a gente vai começar a enxergar uma maior preocupação com a liberdade já no século XVII, ali na geração de Spinoza, na geração de Locke, na geração de uma série de outros pensadores que, por conta do ambiente criado pela Reforma Protestante, eles vão poder ousar falar de um destacamento completo do Estado da religião, vão poder defender os hereges, ou, cada vez mais, o nome herege vai caindo em desuso, vai se tornando politicamente incorreto para a época, e vai entrando no lugar dele a noção de dissidente, de não conformista, que é uma noção, inclusive, positiva ou heróica de contraposição às igrejas estatais. E é nesse sentido que a gente pode, então, começar a falar mais claramente em liberdade religiosa e que contribuição traz o iluminismo para esse debate. Exatamente. O iluminismo seria a consolidação final desse processo, quando a filosofia ela vai se tornar cada vez mais política, social e advogar realmente uma ruptura, já não tanto institucional com a religião, mas uma ruptura da consciência, uma ruptura do espírito humano, né? A gente vai ver isso em textos como os de Voltaire, de Rousseau, depois de Kant, né? De Lessing, de quem eu, inclusive, fiz a primeira tradução da Educação do Gênero Humano do alemão ao português, né? Então, um texto muito importante para mim, um autor muito, muito importante para mim. Né? Esses autores eles vão se mostrar muito liberais ou muito libertários exatamente por entenderem que essa ruptura com a religião ela tem que ser uma ruptura filosófica, não basta uma ruptura institucional. Isto não quer dizer que não sejam autores religiosos, muitas vezes, ou que sejam, talvez, antirreligiosos. Muito pelo contrário, a gente vai ver que Voltaire e Rousseau, que são os ícones, talvez, de uma postura iluminista, eles vão, em diversos momentos, brigar com seus amigos que são ateus ou materialistas, né? Vão insistir que é impossível ser materialista ou ser ateísta. Então, quer dizer, nesse momento, ainda há um vínculo muito forte, né, da filosofia com as noções de Deus, de mortalidade da alma, de bem e de mal, né, que são noções que os iluministas majoritariamente abraçam. Para a situação do tema da liberdade religiosa no Brasil, né, a gente pode colher, né, algumas consequências desse debate, é mesmo só para a gente terminar a nossa conversa de hoje. A história nunca é sobre o passado. Ela nunca é sobre o passado. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Se ela fosse sobre o passado, não faria sentido publicar um livro em 2022 sobre o Egito, sobre a Grécia, ou sobre a Reforma e o Iluminismo. A história é sempre sobre o presente. É sempre sobre a maneira como a nossa consciência processa e digere aquilo que constitui o nosso passado. E é por isso que ela é sempre muito presente, porque o passado é nosso. Né? A reforma contra a reforma, o iluminismo, de uma maneira tipicamente portuguesa e depois tipicamente brasileira, né? Essas transformações, esses processos, eles constituem hoje parte das nossas dificuldades de relacionar e, às vezes, de separar política de religião, parte do nosso imaginário. Se a gente estuda a filosofia portuguesa, por exemplo, né, os traços tipicamente portugueses do messianismo, né, de uma noção assim apocalipsista e de redenção também da pátria, são noções muito fortes na filosofia portuguesa, aparecem nos debates do ano 2022, sem dúvida nenhuma, né, de maneira inequívoca, nas eleições, nos podcasts, nos comentários de youtubers, né, que sem nenhuma consciência
maior assim do desenvolvimento histórico, religioso ou filosófico da cultura brasileira. Muito bem, muito obrigado, parabéns pela obra História da Liberdade Religiosa, da Reforma ao Iluminismo, publicado por Editora Vozes. Muito obrigado pela sua participação, Humberto, aqui no Religário de hoje. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Se você quiser saber sobre as nossas atividades e cursos, procure pela página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Um abraço muito cordial. Até lá.